Oi, Plínio. Tudo bem, Suzete? Tudo Tudo jóia? bom? Tudo bom, e você? Também, tudo jóia, tudo maravilha. Que legal. Tô E a aqui. Mônica, tá boa? Oi, Suzete. Tá bem, tá, ela tá aqui também, ela. Acho que Ah, a é ela Mônica aqui, tá ó. aqui? Oh, pera, Mônica, o Acho que 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 ela eu... não ligou a câmera dela, mas. Pera aí, deixa eu ver. Mônica, eu até abri, mas eu não te reconheci. Você tá com óculos diferente. É você? Adonai? Peraí, deixa eu botar o olho. Oba, nós vamos encontrar todos os Deu para velhinhos. ver? Não, ainda não. Tá dando? Não. Você conseguiu ler a Mônica É aí? porque eu tô, Agora vi. Ah, Tudo eu bem? tô- Peraí, eu tá... tava com o... Ah. Oi, Marim. Oi, amor. E você estava com esse óculos aí, eu não te 2 minutos. reconheci. Eu ainda ia conversar. Mônica, é Não tô você? ouvindo mais ninguém. Tem o Boa noite, Adonai fala, Suzete. aqui. Maurão. Turma Oi, boa, Mauro. Plínio, Paulo, Amorim. Mônica, Mônica, que é isso? o Adonai. Pô, Cadê o Adonai? Amorim e Oi, a Suzete Adonai. fazendo milagres. Trazendo todos os velhinhos para a conversa. Eu já tô de pijama. O Plínio acabou. Tá bom. Nem dá para perceber. Ô, Plínio, vamos reeditar hoje a nuvem de gelo seco. O que você acha? Reeditar o quê? A nuvem de gelo seco. Ah, eu Ah, lembro meu Deus. disso, hein? Nem me fala disso, nem me Ai, lembro. caramba, hein? 42 anos. Ai, E meus hoje tem um amores, tema que eu vocês vou estão falar bem? sobre velhice e espiritismo. Então, acho que eu vou contar uns fatos assim que vocês acham. Ah, faz muito bem, Suzete, contar todas as verdades aí. Aqui é a hora Contar da nossa, verdade. contar a nossa história de quando éramos jovens e agora, nossa, como assim a gente ficou Deixa eu ver, velho tão Nós rápido? éramos... deixa eu ver minha mãe aqui, peraí. Vai lá. Ah, que legal. Dona Ana Como que vai também tá? Como é que aparecer. tá a dona Ana, Mônica? Tá bem, só que a mobilidade dela tá quase zero, né? É. Tem que Ah, levantar ela dos lugares, tem que carregar, tal, mas a cabeça tá ótima. Ela vai fazer 88 agora, no domingo. Nossa, 88. É, Você é. sabe que hoje está Eu, completando. Hoje está completando 2 anos que a dona Francilina partiu, acredita? Já passaram 2 anos. é rápido, né? É. Meu pai, 10. Eu fui lá. Minha mãe foi 3 já. Que absurdo, né? Passa tão rápido, né? E ela chegou até os 90, mas também sem condições, né, tadinha? Oi, Jaceira. Tudo bom? Boa noite. Boa Tchau, noite. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom? Deixa eu subir lá. E É a aí? Mônica que está aí? É a Mônica. Olha a Mônica. Tudo bom, Mônica? Tá travando dela. Não deixa aqui, não. O Adonai está aqui com a gente, mas eu não tô, ele não entrou ainda. Adonai, você está escutando? Cadê o Amorim? Ele foi ver um computador lá no quarto, ele está fazendo umas mágicas aqui. Me conta aí, Jacira, e o netinho, vem ou não vem? Chega ou não chega? Tá para chegar. Ela saiu daqui agora. Tá com um barulho enorme. É. O neném ainda tem, ele pode ainda esperar 2 semanas para nascer. Ele está pesando 3.300. Meu Deus! E vai vir normal? E ela é super pequenininha, né? Bem Pequenininha, né? A Jacira já vai ser vó pela 2ª vez, Mônica. Mônica, já vai chegar meu 2º neto. E eu nada. Na verdade, 2º do meu lado, né? Porque a gente tem a Carol. Tem a Carol,
O Mauro tem a Carol. Carol tá bem moça. Aham. É muito adulta. Ela foi adulta muito. Responsabilidade do vô ela tem. Será? Será? É uma graça de menina, viu? Eu a Muito, conheci. muito gracinha. Ela tá linda, né? Ela tá com quanto? 19 anos já, Mauro? Ela está indo para os 20 já, vai fazer 20. Já? Nossa, eu estava falando, né? Que como o tempo passa rápido, né? A gente era jovem ontem, já. Como é que passaram 50 anos assim, a gente nem percebeu. A Francine estava aqui agora, né? E eu peguei uma mala de coisas que ela deixou aqui quando ela mudou para outro apartamento. Aí tinha um monte de roupa, lavei, falei, agora você vai lá olhar se você quer alguma coisa daquela pilha de roupa, porque tá frio e tem muita gente precisando. Ela olhou e falou, ai mãe, não quero nada disso. Eles compraram um apartamento. Ela falou assim, no apartamento novo agora não vai ter nada velho. Eu falei, ih, Mauro, estamos ferrados. Não vai entrar nada velho no apartamento. Ih, então não vamos poder ir. Então, você sabe que a minha sogra, eles conheceram, né? Ela tinha os móveis de quando ela casou, tinha uma cristaleira e tinha assim, uma xicarazinha que era da bisavó, outra xicarazinha que era da, entendeu? De família. Adoro. Assim, né? Adoro essas coisas. Ela tem lá umas coisas assim. Oi? Caiu? Não. Então tá. Então, e aí ela ia juntando as coisas, né? Mas e são várias irmãs, então em vez de cada uma ficar com um aparelho de jantar, outra ficar com um aparelho de xícara, não, então elas dividiam. Era 2 pratos para uma, 2 para outra, então tem tudo coisinha picada. Aí tá lá com a minha cunhada em Botucatu. Então tá, quem são os herdeiros? São os 2 netos, a minha filha e meu filho. Aí eles falaram, nós não queremos nada disso. Aí a minha cunhada fica assim, Suzete, pega para você. Falo, não cabe na minha casa, eu já tô com tanta coisa. Aí eu falo para meus filhos, olha, vocês não querem levar isso ou aquilo? Não, não cabe. É o mínimo necessário. Então, a visão deles agora é uma visão diferente. Assim, não querem nada, né? Aí nós estamos pensando, e o que a gente faz? Vamos vender? Aí, então, assim, para desfazer o apartamento... Família muda e vende. Hã? Faz um família mundo e vende que você vai ganhar uma graninha nisso. Então, e aquelas coisas assim, é um aparelho de jantar português que a minha sogra quase nunca usava, porque é só para ocasiões especiais. Sabe aquela ideia, né? Aí parte, fica lá e ninguém quer. Falei, oh meu Deus. Então você vai ganhar uma granona. Olha, Plínio, o que o Amorim está colocando, você está vendo? Ô, Mauro, bem agora que o Mauro saiu, o Amorim, deixa o Mauro aí, saiu, Amorim, espera aí. Espera aí que o Mauro tem que ver isso. Você vai ver no nosso casamento, o Plínio soprando gelo seco lá em cima. Amorim, desculpa. Ele foi brincar, o pessoal chegou agora, nem tá. Delma! Nossas amigas. Nilce, Delma. Que saudade! Que saudade! A tia Irene. Oi, Delma. Oi, Nilce. Tudo bem? A tia Irene aí, ó, Dani. Oi, Delma, desculpa, não escutei. Só te vejo no Face. Não consigo te encontrar pessoalmente. Pois é, a gente precisa marcar para a gente encontrar aqui, o filme, né? O casamento dele, você perdeu. O Mauro, ele vai passar para o Mauro depois. Vai ter que colocar de novo, Amorim. Oi, Daniela. Da próxima vez. Mauro não vai se conformar de perder. Armando Campanini, como vai você? Vocês conhecem o Armando Campanini, o filho do Atílio?
Não, filho do Atílio? Não é? Como é que tá a Santina? Abre seu microfone, tá fechado. Como é que tá a Santina? Oi, Suzete, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Amorim? Ela tá bem, Suzete. Ela tá embrulhada lá no cobertor, lá na sala. Não pôde, não tem como participar, tá com muito frio. Eu tô aqui no escritório. Ai, manda um beijão grande. Você sabe que ainda ontem eu procurei ela na internet, aí acabei vendo você para ver se ela tinha, ela estava na tua lista de amigos para eu fazer contato com ela, né? Ah, tá. Prazer. A Delma tá aqui, olha. Delma, você viu o Armando? Oi, Armando. Como vai? Eu vou bem, você tá bom? Bem também, graças a Deus, tudo em paz. Também passei o link para a NET, mas não sei se ela vai entrar. Então, foi ela que mandou, ela mandou lá no grupo lá da CEL, e eu falei, deixa eu assistir, faz tempo que eu não vejo o pessoal, a Suzete e o Amorim, né? Fazia tempo que eu não via, né? Boa noite, amigos. Nós estamos com... pessoal, tudo bom? Oi, Donai. Oi, noite. Oi, tudo bom? Oi, Ivan. Cadê o Ivan? O Ivan é do nosso centro. Cadê o Ivan? Vamos ver se ele apareceu aqui. Ele é de Minas. Não estou vendo você. O Ivan, deixa eu apresentar você para o grupo aqui, Ivan. Ele está em Uberlândia, o Ivan. É um companheiro muito querido nosso lá que participava do nosso centro e a gente participa dos nossos estudos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Adonai, que saudades de te ver. Estamos aqui. Eu estava falando no começo que hoje vai ser o encontro dos velhinhos. Armando está fora, né? Tem outras pessoas fora aqui também. Suzete, o Adonai é da mocidade, você sabe, né? Velhinha aqui só tem eu, vocês são todos... Não, senhora. Boa noite, pessoal. Oi, boa noite. Boa noite. Oi, Camila. A Delma é uma das responsáveis por eu estar no meio espírita, né? Ela que me orientou. Vocês viram como está certo aquele ditado, o bom aluno supera o mestre e muito, e muito, e muito. Meu Deus do céu. Não, nesse caso não é verdade. Sim. Tenho visto bastante a Sandra no Face também. Ela está bem, né? Está bem. Ela está desenvolvendo um trabalho especial com autistas, né? Ela tem muito bom o trabalho dela. Ela tem um trabalho muito interessante, né? Também está entrando aqui um outro amigo nosso, que é o Polita. Nós convidamos o pessoal do nosso centro. Santina, Suzete. Oi. Santina! Oi, Santina! Estrela do cobertor. Puxa! Que prazer te rever, que saudade de te ver. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Santina. E você, sempre bonita. Bonita você, eu não, eu tô no fim. Hã? Tô no fim da viagem, do percurso. Hoje nós vamos falar sobre isso. Oi. Fico contente de ver também o Polita, que eu não vejo há muitos anos. O Polita, ele estava com ele aí no centro que vocês frequentam. Camila, tá na hora, viu? Podemos começar. Boa noite. Todo mundo com um sorriso largo, todo mundo feliz. Boa noite. É muito legal rever vocês. A gente espera a semana toda ansioso para se encontrar, nem que seja só por algumas horinhas. Mas é muito importante que a gente tenha esse momento, que a gente consiga se ver, que a gente consiga, nessa mesma sintonia, se fortalecer um pouquinho mais, né, nessa caminhada. É bom estar entre amigos, é muito bom a gente poder compartilhar e aprender sempre um pouquinho mais, né?
Essa semana, infelizmente, nós não tivemos uma apresentação artística, mas pelo reencontro eu vi que foi bom a gente ter os minutinhos para conversar, para se rever, para bater um papinho. É importante também. E eu gostaria de convidar o Mauro para apresentar o palestrante e a palestrante dessa noite. Pode ser, Mauro? Com grande satisfação. Bom, é com muita alegria que eu recebo os queridos amigos Suzete Amorim aqui na nossa sala, no Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires. Eu vou me permitir contar só 2 historinhas aqui para poder apresentá-los. A primeira é que são eles os responsáveis por eu saber que existe o movimento espírita, realmente. Eu era muito ligado nas coisas da Penha, até que um dia a Suzete e o Amorim foram lá em São Miguel Paulista visitar uma atividade nossa e me convidaram depois para participar de tantas coisas. E eu descobri que o espiritismo existia para fora da Penha. E aí acabei descobrindo o mundo com o espiritismo, foi uma coisa muito importante para a minha vida. Eu tenho esse agradecimento que eu preciso dizer aqui para vocês. A Suzete e o Amorim têm um amor ao espiritismo, ao movimento espírita, que chega a ser transcendental. Eles se dedicam ao Centro Espírita, se dedicam ao programa Momento Espírita, que cuidam assim com muito coração. Todo domingo o programa está lá, principalmente pela persistência, né, desse casal maravilhoso. Mas eu tenho uma outra historinha para contar. Teve uma vez que a Suzete e o Amorim deram um curso no Centro Espírita, do Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires. Naquela época nunca se pensava em fazer uma coisa online, como agora, né? Então, o que eles fizeram? Durante algumas semanas, eu nem lembro quantas, talvez umas 4 ou 5, eles deram um curso para nós sobre mediunidade lá no Herculano. Eles iam lá toda semana, atravessavam a cidade para fazer esse trabalho para nós. Eu nunca esqueci desse intercâmbio em que eles levaram um pouco da experiência que tinham para o nosso Herculano também. Então, Camila, esse amor, essa amizade entre o Herculano e a Suzete, o Amorim, o Centro Luiz Ismael, é antiga, viu? E, portanto, hoje é um marco importante aí a gente poder trazê-los para fazer essa exposição. Queria agradecer a presença dos dois, queria agradecer também a presença de todos os amigos que conhecem muito bem a Suzete e o Antônio Carlos Amorim e desejar que estejam à vontade aí em nossa casa. Obrigada, Mauro. Bom, um dos grandes prazeres que a gente teve nessa vida, nessa encarnação, foi ter encontrado o Mauro como amigo. Agora ele não é mais nosso amigo, ele é nosso irmão. Temos vários aqui irmãos, né? E hoje vários presentes aqui na reunião que até fiquei muito emocionada de ver que nós somos amigos já há 45, 47 anos, alguns com 50 anos já de amizade. Mas, assim, é uma felicidade a gente ver. Agora eu fiquei até intimidade. O Amorim já falou para mim assim, você comanda sozinho porque eu não vou falar nada, olha aí. Então, agora, por isso que eu estava brincando, né? Encontrar a Santina, o Armando, puxa, mas é uma felicidade enorme. Vocês não fazem ideia como eu estou emocionada, né? A Santina falou, eu estou aqui no fim, o outro, a gente falando, poxa, 50 anos, como é que passou 50 anos e a gente não percebeu, né? Como? Nós éramos todos jovens, dinâmicos, né? E aí, passaram-se, vapt-vupt, né? E se existe uma coisa inexorável na nossa vida, é justamente isso, é o tempo. E o tempo traz uma coisa que muita gente não gosta, que é o quê? O envelhecimento. Tem uma poesia que diz assim, há entre o homem e o tempo contradições bem fatais. O homem diz, mas não faz. O tempo não diz nada, mas ele faz, né? O homem não traz e nem leva, mas o tempo leva e traz. É uma grande verdade isso. E quando a gente pensa sobre isso,
a gente pensa qual seria a função, então, de nós envelhecermos, né? Do envelhecimento. Vocês já pararam para pensar, por um minuto, se tivesse um corpo de 18 anos durante 100 anos, se nós tivéssemos um corpo de 18 anos durante 100 anos, provavelmente nós iríamos nos comportar como alguém de 18 anos durante 100 anos. Vocês já pararam para pensar nisso, né? E é preciso realmente que a vida nos apresente novas possibilidades. E o envelhecimento, ele vem proporcionar isso, para que nós possamos pensar em algo mais do que ficar apenas fixado num corpo perfeito. Que aos 18 a gente só quer um corpo perfeito, né? Ficar bonito e tudo mais. Também isso traz uma lição que nós não podemos deixar de aprender. Que a vida faz com que a gente crie novos valores. Tanto que os estudos mais recentes da psicologia, de modo geral, ele tem dito que a pessoa a partir dos 50 anos, elas finalmente começam a ficar mais felizes. Sabe por quê? Porque deixam de dar importância para o que as outras pessoas estão pensando. Se está bem, se está com um relógio novo, se tem um telefone moderno, né? Se está com uma roupa da moda. Aos 50 anos, para quem já amadureceu, porque tem muita gente que não amadurece ainda aos 50, né? A gente começa a se preocupar e pensar mais na vida. A gente se preocupa com o essencial. E a velhice, ela nunca foi um problema, né? E nós é que a transformamos em problemas. A velhice, ela deve ser entendida como uma etapa da vida, que tem dificuldades, aprendizados e muita coisa para a gente vivenciar. Vocês já pararam para pensar um pouquinho nisso? Né? Sabe quando eu percebi que eu estava ficando velha? Eu vou contar para vocês aqui. Eu vou tomar a liberdade de contar alguns fatos assim, né, de vivência mesmo. Eu já estou no 66, então já tenho uma caminhada aí longa, né? Eu já vivi muito mais tempo do que eu vou viver. Eu não sei nem se eu vou viver aí mais um terço, um quarto disso que eu já vivi. Então, a gente já tem muita bagagem aí de experiências, né? Sabe, um dia eu entrei no metrô e não tinha nenhum banco para sentar. Aí eu fui segurar naquele ferrinho lá e imediatamente 2 jovens levantaram ao mesmo tempo e falaram: senhora, senta aqui. Aí eu falei: não precisa. O carinha deles estava tão cansado, já estava voltando do serviço, que eu estava até bem, né? Não, minha senhora, a senhora não pode ficar em pé, senta aqui. Aí eu sentei e comecei a fazer uma reflexão. Gente, eu envelheci. Eu não percebi. Por quê? Levantaram e me chamaram de senhora, né? E fizeram questão que eu sentasse. Falei: eu tô idosa. Aí falei: será que eu preciso tingir o cabelo, fazer uma outra maquiagem? O que a gente faz aqui com as rugas? E aí você para e percebe: envelheci, né? Porque a cabeça da gente não envelhece, nós estamos sempre ali ativos e estamos sempre dispostos, né? O espírito está ali. O corpo já não consegue reagir de acordo com os nossos pensamentos, não é assim? Eu acho que eu gostaria até que vocês me ajudassem, né? Nessa experiência de vida que todos nós temos. Antes eu subia uma escada rápido, pintava a parede e fazia. Hoje já não. Hoje, para subir numa escadinha, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu cair, a coisa complica. Então, são umas mudanças que a vida nos traz, são aprendizados que a vida nos proporciona e que nós temos que aceitar. Nós temos 2 coisas, né? Ou aceita, ou então a gente chora. Então, é melhor a gente aceitar e aceitar com felicidade. Então, é nessa questão que eu gostaria de abordar. Muitas pessoas têm que se preocupar. Então, aí começaram, né? Eu, quando me aposentei nova, com 50 anos. Hoje eu me considero nova, 50 anos é novinha, né? Com 50 anos, me aposentei, trabalhei 30 anos direto, a gente não via a
hora de se aposentar, ai, agora vamos descansar, vamos, né? Que bom, não tem mais aquela rotina e tal. Então, aí chega, passa uma semana, 2, ai, que maravilha, pode dormir até mais tarde, né? Aí começou a chegar a terceira semana, eu fui professora durante 30 anos, diretora de escola, então trabalhei como pedagoga, né, durante 30 anos. Aí passa lá uns 20 dias, você já começa assim, puxa, nesse horário ó, as crianças estão indo para o lanche. Ó, nesse horário a gente estava tomando cafezinho lá com os amigos. Puxa, mas que saudades daquela criançada fazendo barulho, correndo à tua volta e tudo mais. E aí você começa a sentir saudades daquele tempo que você vivia e você sente falta, né, de tudo aquilo. E acaba entrando assim numa ociosidade. Então você se sente ocioso. E aí, o que eu faço? Tá, vamos voltar a trabalhar. Vamos lá voltar a trabalhar. Tá, aí se você não consegue trabalhar, tem que fazer outras atividades, porque não dá para você ficar parado e sem fazer nada. Então, é uma das coisas que acontece com a vida da gente. Agora, a gente se pergunta, mas será que nós nos preparamos para envelhecer? A importância de nos prepararmos para o envelhecimento. Então, tem os aspectos físico, social, espiritual, né? Que, como eu te falei, eu levei um susto quando eu me deparei e percebi que eu estava já idosa, né? E aí eu parei e fiz essa reflexão. Eu me preparei para ser velha? Ainda não tinha preparado, né? E aí, como é que vem? Quais são as consequências? Quais são as características da terceira idade? A primeira coisa que eu fui buscar foi o Estatuto do Idoso. Não sei se vocês sabem. Todos conhecem o Estatuto do Idoso aqui? Já viram? Já leram alguma vez? Não? O Estatuto do Idoso... Oi? Não? É interessante. Uma boa leitura para a gente fazer. A Jacira tira de letra, né? O Estatuto do Idoso ele tem 118 artigos e ele visa a garantia dos direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Aborda questões familiares, de saúde, discriminação e violência contra o idoso. É bem interessante, né? E também, no dia 1º de outubro, comemora-se o Dia do Idoso. Então, daqui a uma semana, né? Que vai ser dia 1º de outubro. Não, daqui a um mês, né? Então, vai ser o nosso dia. Que é uma lei que foi criada em 2003. Eu recomendo vocês lerem esse Estatuto do Idoso, para a gente saber quais são os direitos que nós... Eu estou falando nós, hein? Mas tem tanta gente jovem, hein? O direito que o idoso tem, né? E a gente tem vários direitos. Eu lembro de um que eu me beneficiei, foi que eu tinha eu tenho um plano de saúde, e quando eu passei dos 59 para os 60 anos, eles quadriplicaram o preço do seguro, né, saúde. E que absurdo, né? Você já está aposentado com menos dinheiro e aí você vai ter que pagar 4 vezes mais. Então, tem no Estatuto do Idoso que você tem o direito de não ter esse aumento. Então, eu entrei com o processo, ganhei e continuei pagando o mesmo valor. Então, esse é um exemplo e tem outros exemplos que vocês podem aqui. A questão também, como eu falei, dos idosos, né, do respeito, da violência contra idosos. Às vezes a gente vê um idoso sofrendo a violência, a gente nem sabe que pode se amparar no estatuto para uma denúncia e tudo mais. Mas eu acho que quem falaria isso com mais firmeza é a Jacira, né, Jacira? Que já deve ter visto casos assim e tratado de casos desse tipo. Mas como eu estava falando, a questão do preparo para o envelhecimento, e aí começar a perceber que quando a gente envelhece, a gente tem algumas características da terceira idade, que são algumas alterações decorrentes do envelhecimento, tanto física, fisiológicas e sensoriais, funcionamento intelectual, funcionamento até psicológico. As físicas, vamos lá, começar aqui. Estatura diminui. Nossa, eu
tô perdida, porque cada vez que eu vou para o médico, eu diminuo 1 centímetro. Eu sou baixinha. Aí se vai diminuindo, eu não sei onde eu vou chegar, né? Aí, vamos lá, quer ver? Vamos ver quem se identifica aqui, né? Ressecamento das cartilagens da coluna, e aquela dor que dói tudo, né? Que falam assim, a idade do condor, que dói aqui. Falou comigo. Quem? Ari? Com certeza. E 3 hernias de disco. Ixa, vamos ver, vamos competir quem tem mais? Eu tenho 4. Aí a gente fica se perguntando assim, puxa, eu abusei na minha juventude, ganhei todas essas hérnias, não precisava ter feito isso com o meu corpo, né? Mas aí a gente abusa. Então aí começam a vir aquelas dores de artrose, o dedo começa a entortar, aí dói pulso, dói isso, dá artrite. Mas são coisas decorrentes da vida. Gastamos, né? É a mesma coisa que um carro. Quando o carro fica velho, vai tendo que fazer funilaria, vai tendo que trocar motor. E nós também estamos com o corpo sendo desgastado, e isso é uma coisa normal que vai acontecendo. Normal não, natural, né? Que é o envelhecimento de tudo, né? Então, o tecido cutâneo começa a ficar mais flácido, né? Aí aparecem as rugas, o bigode de Adão, que a gente... Como é que a gente faz? Puxa aqui, puxa ali, as papadas, tudo cai, não é? E aí ficamos todos preocupados, mas fazem os homens aí, as mulheres também, cai o cabelo, tem a calvície, tá aí nossos amigos calvos, que não nos deixam mentir. O Plínio está com bastante cabelo ainda, olha aí, ó, né? Aí vem tudo isso, as manchas, aí nós temos também dificuldades para digestão, respiração curta, o ritmo cardíaco acelera, bom, e tudo isso vai acontecendo por um desgaste natural do nosso corpo. A questão dos fisiologias sensoriais, né? O que acontece? A visão começa a ficar menos eficiente. Olha os óculos, né? Eu sempre falava assim com muita felicidade que eu enxergava bem, né? Eu não uso óculos para nada até os 45. Aí começou a embaçar, e aí a coisa vai aumentando, e agora já está altíssimo, né? Agora eu já tenho que usar óculos de perto, óculos para longe, e aí você não sabe mas o que você faz para melhorar a sua visão. E eu aprendi uma coisa, sabe, com essa experiência minha, uma coisa muito séria, porque eu sempre reclamava, assim, da minha mãe, falava, às vezes até com jeitinho, né, que tinha alguma sujeira no prato, que não lavava a louça direito, ou que escapava uma saladinha mal lavada. E aí a minha mãe falava, nossa, mas tudo você pega, tudo você vê. Eu tinha uma ótima visão. E aí, quando eu perdi essa visão, vejo agora que você tem que usar óculos, e mesmo com óculos, você tem que ter uma boa luz para enxergar uma sujeirinha no prato, para lavar bem uma verdura, ou para fazer algumas atividades, você fala, puxa, como eu fui injusta com a minha mãe, tadinha, né? Porque você está aprendendo o quê? Na sua vivência, no seu dia a dia, essas coisas. Então, oi? Alguém queria falar? Não. Outra coisa também é a questão da audição. Então, a gente começa a perder a audição. Muitas pessoas idosas têm que usar aparelhos, né? Outra coisa, a voz vai ficando mais lenta. O homem começa a afinar a voz, a mulher fica com a voz mais grossa, aí o olfato diminui, as sensibilidades táteis também, né? Eu lembro que a minha sogra, com 87 anos, ela já não tinha mais a digital. Então, ela não estava conseguindo assinar, então a gente foi num cartório, precisava pegar uma digital dela, não se conseguia mais a digital, porque desgastou, né, toda isso aí. Então, são coisas que vão acontecendo, né?
o olfato diminui, como eu já falei, e a questão intelectual, então, a aprendizagem é mais lenta, então a gente tem que ler muito e se esforçar mais. E aí vem a questão crítica que todo mundo reclama, a memória, né? Ainda hoje uma amiga me ligou e falou: Suzete, acho que eu estou no início de Alzheimer, eu não consigo lembrar, eu esqueço. Então a gente estava trocando umas ideias. Mas nem tudo é isso, nem tudo é Alzheimer, nem tudo é demência. Então, há explicações para essa perda da memória também. E daí vem a questão da importância da manutenção da nossa saúde, principalmente cuidados preventivos no lar, né, que é tão importante, sentimentos positivos em relação à saúde. Então, nós temos que ter hábitos sadios, fortalecimento é bom fazer caminhada, ginástica, não fumar, não beber, ter cuidado com os pés, cuidado com a temperatura, se agasalhar bem, não pegar friagem. Então, são coisas todas que a gente vai ter que aprender para manter a nossa saúde. Levanta a mão quem está se identificando aí. Com essas coisas todas. Que bom. Que bom. Então, e aí também vem os aspectos patológicos do envelhecimento, que é a manifestação de doenças que ocorrem com a idade mais avançada, e também tem os problemas mentais decorrentes da idade. A nossa filha é médica, e aí a gente fala assim, puxa, mas por que estão surgindo tantas doenças de Alzheimer? Meu pai teve Alzheimer, né? Então, eu tive que estudar muito para cuidar do meu pai. Eu fui a cuidadora do meu pai. Então, por que estão aparecendo tantas doenças? Então, a minha filha só respondeu, porque a gente está vivendo mais, mãe. As pessoas estão vivendo mais. Antigamente, a gente vivia o quê? 50 anos. Minha avó com 50 anos já era uma velhinha, de birote, tadinha, já entregue. Hoje não, hoje as pessoas estão vivendo com 90, 100 anos. A minha filha atendeu uma pessoa lá da favela do Jaguaré com 120 anos, uma senhora, e ela ficou andando até os 119. E morava num barraco bem pobre, né? Quem levou ela para o hospital foi uma filha de 94. 94 anos. Então, assim, e a velhinha, né, ela era turrona, que ela estava com uma pneumonia, e a minha filha falou, olha, eu vou ter que internar a senhora. Ela falou, ninguém me interna, não vou ficar internada, não vou ficar no hospital de jeito nenhum. Então, ela teve que fazer um trabalho de convencimento para ela ficar só uma noite, né? E ela foi esbravejando. Aí, às 7 horas da manhã, no dia seguinte, ela foi lá para acordar a velhinha, para poder examiná-la, né? Aí ela olhou para mim, a filha falou assim, quem você pensa que é para me acordar esse horário? Você vai voltar aqui a hora que eu quiser acordar, não a hora que você quer. Então, e ela brigava com todo mundo. E as enfermeiras todas ficaram tão encantadas com ela, iam lá, passavam a mão dela, se benziam e queriam pegar um pouco da saúde dela para também ter essa longevidade, né? Então, hoje a gente vê que tem pessoas chegando bem até com idades avançadas, né? E tem uma estimativa aí de a gente viver, as crianças que estão nascendo agora, chegar aos 100 anos tranquilamente, né? Então, isso o quê? Vai havendo esse desgaste da matéria e nós vamos tendo essas doenças todas, não é? Então, Mauro, me dá um sinal aí quanto tempo eu falo e depois para abrir pergunta, tá? Depois você me fala. Bom, cuidados com a medicação. Então, é uma idade que a vizinha fala, olha, chá lá de boldo, ou chá disso, chá daquilo, olha, aquele remédio é natural, pode tomar, não vai fazer mal nenhum. E as pessoas vão tomando medicação, e você tem que tomar um cuidado muito sério com o que tomar, né? Com os efeitos colaterais de cada medicação. Então, essa também é uma orientação médica. Então, os ditos remédios caseiros também, algumas pessoas falam, isso não vai fazer mal,
mais faz, né? Então, tudo a gente tem que saber também dosar. Eu estava falando também como a questão da prevenção de acidentes no lar. Nossa, isso é uma coisa tão séria, tem um índice tão grande de pessoas que se prejudicam com isso, né? Que se acidentam, obrigada, Moni, que se acidentam, né? E como incêndios, queimaduras, envenenamentos, né? Como eu falei, com a farmacinha caseira e quedas também. Anteontem eu perdi uma amiga de pintura, ela estava com 80 anos e ela caiu em casa, quebrou o fêmur. Aí foi para o hospital. E se recuperou bem, saiu até andando, foi para casa, mas ela pegou a Covid, né, lá no hospital. E aí não conseguiu resistir. Então, a queda, né, que agora, nesse momento de pandemia, é uma coisa que muita gente fala justamente sobre isso, o perigo e os cuidados que nós temos que ter. Então, eu gosto de tapete na minha casa, né, eu acho gostoso, né, mas já tirei. Então, por dois aspectos. Primeiro, a alergia, a poeira. Não tenho cortinas em casa também por causa de alergias. Então, a gente vai tentando adaptar o nosso ambiente para que não haja problemas. Para subir numa escadinha, para ir no armário, já é um problema sério, né? Quando o marido está por perto, eu chamo ele, senão eu vou me agarrando, ou então até deixo de pegar as coisas, aí tem que começar a improvisar umas gavetas assim mais embaixo para você pegar as coisas para não ter esses acidentes. Então são vários aspectos que a gente vai tomando cuidado justamente para não ter, né, esses problemas. Uma coisa muito comum também são os objetos fora de lugar. Às vezes você deixa um objeto, uma banqueta, uma cadeira fora do lugar, aí você não percebe, você bate, você se machuca, né? Pessoas que fumam na cama, também, acho que não é o caso aqui da maioria, e que acabam pegando fogo na casa. Então, tem vários acidentes. A gente conhece a mãe também de um amigo nosso, que ela deixou um abajur aceso e dormiu no sofá, e ela, sem querer, jogou uma roupa em cima do abajur, pegou fogo, ela não percebeu, incendiou todo o apartamento. Então, são umas coisas assim, né? E, infelizmente, também não sobreviveu, porque teve queimaduras sérias. Então, são coisas catastróficas, né? Isso que eu estou contando, desculpe, mas são alguns exemplos que a gente conhece e que a gente tem que tomar cuidado. Panelas que ficam com o cabo para fora, né? E também outra coisa também, que tem que tomar muito cuidado, é não comer qualquer coisa na rua, porque a gente já está mais sensível, né? Então, assim, os idosos já estão mais sensíveis. Então, a gente tem às vezes vontade de comer alguma coisa, mas tem que prestar muita atenção do lugar e tudo mais. Bom, oi, Amorim, você quer falar alguma coisa? Ah, tá. A questão, assim, da alimentação, da hidratação, que a gente esquece, né, de se hidratar, os idosos esquecem de se hidratar, e vocês também que têm idosos em casa, isso é uma coisa que tem que lembrar o tempo todo da hidratação, que isso é muito importante, tá? Outra coisa também, a questão da comunicação. Isso é muito importante que o idoso esteja ativo e possa se comunicar com os seus amigos, possa ter atividades aí, né, de participar em vários eventos. E uma das coisas que proporciona muito essa comunicação é o centro espírita, é o conhecimento dos amigos que ele tem dentro do centro. Isso ajuda demais. Eu lembro que o meu pai, ele, mesmo velhinho, com dificuldade, mas ele não deixava de ir ao centro e ele estava sempre lá com as atividades, procurava os amigos para ir fazer um concerto na creche. Então, essa comunicação dos amigos é muito importante. E hoje, olha que felicidade, nós estamos com todos os amigos aqui, de longa data, se comunicando. Isso é uma coisa fantástica, podendo trocar ideias, trocar as experiências, as lembranças tão queridas, né, que nós temos. Então, é tão importante isso. Outra coisa também, a questão da sexualidade na terceira idade. Então, muitas pessoas falam assim, tá velho, já
e não precisa mais ter problema aí com a sexualidade. Mas não, o amor não acaba, gente. Vamos entender que nós somos espíritos num corpo que envelhece, mas nós não. Nós estamos aqui ativos e tem toda essa questão da modificação na vida sexual, nas atividades sexuais, por causa também da mulher, questão da menopausa, né? Climatério para os homens, que também vai acontecendo e vão havendo mudanças, mas isso não impede a construção de uma felicidade real, né? E, então, não pode se perder. Tem um abrigo Bezerra de Menezes aí na Penha, acho que vocês conhecem, na rua Alicante, né? Ou Machá. E é muito interessante, quem nunca visitou, se quiser fazer uma visita, eles têm uma preocupação muito grande com essa interação das pessoas. Então, eles namoram, eles casam, né? Eles têm uma liberdade para sair, então eles recebem lá um dinheirinho, podem ir na feira, comprar pastel, comprar a fruta que quer, sempre, obviamente, com uma pessoa sempre responsável, né? Com a saída deles para não acontecer nada. Então, essa questão da sexualidade ali é livre. E eles são felizes, porque tem aquela ala, muitos locais tem a ala dos homens, das mulheres, não pode se misturar, não, eles dançam, eles são felizes ali, né? Então, isso tem que ser proporcionado para o idoso também. A questão da família, aí nós vamos tocar, né, num aspecto. A família todos já são adultos, casam, têm filhos, cada um tem o seu lar, e aí vai mudando. Então, aquele almoço que era sempre lá na casa da avó, com todos os irmãos, os primos, os tios, tal, acabam de já, porque os pais, os avós já vão partindo, aí já ficam a casa dos pais, aí já vai diminuindo o número de pessoas e a gente vai criando novos círculos de familiar, né? E isso é uma coisa que às vezes a gente também sente, né? Então a gente fala, poxa, queria tanto voltar naquele tempo, comer aquela batatinha frita que a avó fazia de domingo, aquele macarrão que todo mundo disputava, né? Então aquelas saudades. Mas é uma coisa que a família se modifica e nós temos que procurar entender essas mudanças que vão acontecendo, né? E também procurar fazer coisas, né? Outras coisas, e não ficar apenas apegado àquela relação familiar. E a família, os filhos com os idosos, a atenção que tem que ter, o cuidado que tem que ter com os pais, com as mães que já estão mais velhinhos, isso é muito importante, não abandoná-los, não deixá-los, né? O Adonai, vou citar um exemplo aqui do Adonai, ele cuida aí do pai dele, que tem problema, e a mãe, né? Já são de uma santidade, e o Adonai está lá, sempre presente, com a mãe, com o pai, preocupado. Às vezes a gente troca algumas ideias e ele fala, eu fico preocupado, meu pai quer subir na laje, meu pai quer sair, não é, Adonai? Como é que eu faço para segurar ele em casa? Ué, 88 anos, né? Hã? 88 anos. 88 anos. O seu Geraldo, que eu acho uma graça, é meu pai aí, querido do coração, que é o pai do Mauro, né? O seu Geraldo, ele é ativo também. A última conversa que eu estava tendo com ele foi acho que umas 2 semanas, aí ele falando, não, eu estou com muita encomenda, eu estou fazendo banco, estou fazendo móvel, eu não sei para quem, e ainda falei assim, cabe na lista um pedido? Não tenho tempo, Suzete, não posso. Uma graça, ele está sempre ativo. Então é isso. Tem que amarrar no pé da mesa, viu, Suzete? Ai, que judiação, não amarra não. Já pensou ir para a rua. Você já pensou os teus filhos te amarrarem no pé da mesa quando você chegar nessa idade? Qual é a tua reação?
Seu Geraldo tem que amarrar no pé da mesa. Que ele É mal de família. É mal de família. É mal de família, Daniela? Ó, Porque a mãozinha dela. A mãozinha dela. Ah, se machucou? Fez arte. Fez arte? Ah, mas ficou feliz fazendo arte? Então, gente, são todos os cuidados, mas também você não pode impedir a pessoa de continuar com a sua vivência, né? A Santina, oi Santina, você tá aí, né, Santina? A Santina foi uma educadora, né? Sempre trabalhando, até comandando lá a creche, a Casa Meimei. E quanto que trabalhou, né, Santina? Trabalhei um pouco. Hã? Agora já estou aposentada. Já está há muito tempo, mas depois disso você trabalhou. Então, Sim. nós temos essa necessidade. A Jacira também já se aposentou, imagina que vai parar de trabalhar nunca, né, Jacira? Como nós. Então, assim, essa necessidade que a gente tem de participar, e o movimento espírita nos proporciona isso. O espiritismo nos proporciona nós podermos ter contato com outras pessoas. Agora, nesse momento de pandemia, aí a gente está tudo aqui no virtual, né, Ivan? A gente está tudo aqui no virtual e estamos aqui também em contato. Olha que felicidade que a gente está tendo, uma coisa que a gente não teria essa oportunidade de nos encontrarmos presencialmente. A Delma está no Guarujá ainda, Delma? Estou no Guarujá, estou em Santos agora, Suzete. Estou em Santos. Que legal. O Plínio e a Mônica estão em Campinas. O Ivan está em Uberlândia. Alguém mais aqui de fora de São Paulo? Então, veja, a gente não teria essa oportunidade de estarmos reunidos. Então, tem coisas boas também que acontecem, né? E é justamente esse clima de amizade que a gente tem e essa oportunidade que a gente está tendo aqui de se ver, mesmo numa telinha pequena, e trocar as nossas experiências. Nossa, como isso é bom, né? Como isso é bom. E isso, o Espiritismo, ele nos traz todas essas oportunidades de nós irmos a uma casa espírita, trocarmos ideias, ouvirmos palestras, e então é muito importante. O Livro dos Espíritos tem uma questão que é a 681, que diz assim: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Então, a resposta, certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez o amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual, né? Então, é uma chamadinha aqui. E depois, também a 685, ele traz, é dentro da lei do trabalho, tá? Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Aí ele fala, o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Eu não sei, ô Jacira, você que entende muito, a nossa sociedade faz muita coisa aí para aquele que não tem mais capacidade? Que triste, né, Suzete? A gente não faz, não. Nós somos muito egoístas, né? A gente vive muito em torno do nosso umbigo, das nossas necessidades, ou até de supostas necessidades, né? Realmente, eu acho que a sociedade deve muito para o idoso, viu? Por isso que eu convido todos a lerem o Estatuto do Idoso, né? E o idoso tem muitos direitos para os nossos pais, para a gente conhecer, né? As nossas... o que nós podemos obter, né, de informações aí. Meu pai teve Alzheimer
Aqui acho que várias pessoas conheceram meu pai. Aos 76 anos ele começou a desenvolver um Alzheimer e, assim, foi uma experiência muito grande, porque eu tive que sair correndo, nós, né, a família toda, sair correndo, estudar muito sobre a questão para saber como tratá-lo, né? E buscar os direitos dele também, para tratamento e tudo mais. Gente, foi difícil. Foi muito complicado, muito difícil, né? Mas, como a gente luta, remédios gratuitos, a gente tem direito, né? Então, é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Então, remédios caros, aí você tem direito a essa medicação, você tem que ir atrás de médico, preencher formulário, mas tudo bem, você consegue. Então, tem uma série de coisas que dá para você ir buscar ajuda, né? E também, assim, o desrespeito para com a pessoa doente. Eu tive 2 problemas seríssimos de médicos. O primeiro, quando eu levei meu pai, procurei um neurologista, levei pela primeira vez, a segunda vez, né? Tinha procurado um, mas encaminhou para o outro. Aí eu fui ao neurologista e sentei com o meu pai, aí ele fazia as perguntas para mim, mas qual é o nome dele? Qual a idade dele? Mas ele ainda sabia dizer o nome dele. Então eu falava, pai, diga o seu nome. Para ver se ele se tocava, né? O médico. Pai, qual é a sua idade, né? E aí ele continuou ignorando meu pai. Aquilo me deu uma dor tão grande, para não dizer, né, uma chateação tão grande, né? E aí, de repente, ele virou, sem fazer teste nenhum, ele virou e falou assim, ó o que dá não ler, tá vendo? Olha, o que dá não ler, fica aí sem fazer nada na vida, olha aí, ó. Fica com Alzheimer. Nossa! Eu tive uma vontade de pular no pescoço do cara com todo carinho, espírita que e torcer o pescoço do camarada, né? Aí vem aquela voz, sabe, do espírito, calma, relaxa, respira. E eu só falei para o médico, o senhor não fez nenhuma pergunta a respeito disso, o senhor não sabe qual é a profissão dele, se ele lê, se ele estuda, como é que o senhor pode assegurar isso, né? Pedi licença, levantei e fui embora, né? E depois, aí, a nossa filha também, que é muito questionadora, falou, não, mãe, tem direito aí, ó, dá para você entrar ai, desculpa, esqueci o termo, tem como que chama? Dos médicos? Não é o conselho regional. Você tem não é estatuto, desculpa, gente, nossa, me fugiu. Isso aqui é a memória também fugindo, né? Seria PROCON, não. Não é o PROCON, não. Você tem os direitos também médicos, então você tem direito de reclamação com os médicos, você pode... Os conselhos, Suzete. Tem um nome específico, se eu lembrar até o final, depois eu falo para vocês. Mas você tem... Ouvidoria? Oi? Ouvidoria? Não é ouvidoria, mas puxa, gente, me desculpa. Mas você lá traz todos os recursos que você pode entrar contra o médico e pedir até a cassação dele. Porque isso que fez. E uma outra médica também, porque eu tive que... Ele estava com Alzheimer e câncer. Aí o médico que tratava dele já há vários anos... Conselho de ética. Isso, obrigada, Jaci. Conselho de Ética Médica, isso mesmo. Obrigada. Aí, uma prova aqui que a memória falha, né? Aí, essa médica, eu procurei, então, o médico que tratava dele falou para mim assim, não tem mais nada que fazer, né? Não adianta fazer a cirurgia, não adianta fazer nada, tem que levar para casa e esperar morrer. Como, né? E como funcionária pública, ele era meu dependente, falei, vou lá para o servidor público. E chegou lá uma médica oncologista, muito grossa, muito estúpida, ela humilhou muito, só faltou colocar eu e meu pai dentro da lata de lixo e pisar. E eu ficando muito brava, e eu mantendo a calma, eu recebi aquela vozinha assim, calma, Suzete, porque você precisa entrar na questão da oncologia com seu pai, depois você muda de médico, sabe aqueles amigos espirituais falando no teu ouvido, calma, calma.
E, nossa, ela foi muito grossa, muito estúpida. E meu pai, coitadinho, ele teve um câncer de próstata que passou para o ureter, que passou para o rim, passou para a coluna. Então, ele tinha dores homéricas na coluna, né? E era uma dificuldade, mesmo você carregando cadeira de rodas, ele tinha dor. E você medicava, a gente medicava, tudo, mas o remédio quase já não fazia efeito. E aí, um determinado momento, ele se queixou. Ai, tô com dor aqui, né? E ela falou assim, por que traz ele aqui sem medicar? Que falta da família. Nossa, mas assim, uma grosseria daí para frente. Ah, mas na hora que eu saí de lá, eu consegui um encaminhamento. Aí eu falei, agora eu vou na ouvidoria do hospital e reclamar. Porque é um direito que a gente tem. Tem que ter um respeito pelo paciente. Então, não é a gente engolir tudo, né? E, minha filha, vamos lá, né? Ver isso aí. Eu sei que ela foi chamada, mas era uma médica já antiga. Eu não sei nem o que aconteceu, mas aí meu pai também já não passou. Então, eu só estou citando esses exemplos, porque às vezes pode acontecer, acontece com todo mundo, e a gente acha que tem que ficar quieto. Não, tem a questão da ética médica que protege principalmente os idosos, né? Eu acho que cada um aqui tem várias experiências para colocar, né? Então, isso é importante. Então, gente, eu vou deixar depois para vocês perguntarem, né? Senão eu ultrapasso. Mas antes disso, eu queria falar só mais uma coisinha. Tem uma música. Vocês me permitem? Eu não teve parte artística. Posso fazer uma parte artística à parte? Camila e Mauro. Ó, tem uma música que eu gosto muito, que é Tocando em Frente. Vocês conhecem? Eu adoro quando o Almir Sater canta. O meu técnico aqui vai tentar colocar, porque eu ia cantar, gente, mas nossa, vocês iam tudo sair correndo, né? Então, vamos ver se você consegue soltar a música aí, Amorim. Vamos ver se vocês conhecem. Quem quiser cantar junto também, a gente pode cantar um pouquinho aí para... Suzete, essa música é epígrafe da Fundação Porta Aberta. Nós adoramos. Ah, que legal! E eu acho que ela vem bem a calhar com a nossa questão do envelhecimento também, né? Não sei se vocês sabem que o Almir Sater estava junto com quem, Murim? Com o outro... Renato Teixeira. Renato Teixeira. E aí, essa música, ele recebeu essa inspiração e escreveram rapidinho lá. Então, é uma música muito interessante, né? Vamos ver ele falou na televisão que ele acredita que seja uma obra mediúnica. Eu vi também uma entrevista dele falando isso, né? Eu achei bem interessante. Mas a letra, se a gente analisa a letra, ela é bem profunda para a gente analisar. Será que vai, Amorim, o som? Já está indo. Olha aí, ó. Amorim, interrompe o share, inicia novamente o share, mas... Eu esqueci de compartilhar o som. Faz o som, embaixo à esquerda, na hora de dar o share, tem que escolher de pegar o som do computador. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder gostar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso ajuda para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro, levando a boiada. Eu vou todos os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
preciso amor para poder pulsar. Bom, o Amorim cortou a primeira parte, que eu acho mais importante. Esse técnico aqui vocês já sabem, né? Precisa aprender, é muita coisa ainda. Mas ela começa, né? Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Então, é isso, né? A gente, essa música, ela tem essa frase que diz tudo, né? Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. E para isso acontecer, nós temos que envelhecer. Que é o envelhecimento que a gente vai aprendendo cada dia mais a ser feliz, né? Então, tem tanta coisa para falar sobre essa questão do idoso e eu tentei fazer um resumo, não sei se eu consegui passar alguma coisa e estou aqui à disposição se tiver tempo para alguma pergunta. Merece um aplauso, né, gente, para começar, né? Também identifiquei aqui o Paulo, do nosso centro. O Paulo. Oi, Mauro. Muito bem-vindo também, Paulo. Vou abrir, então, para a turma poder fazer umas questões. Teve comentários no nosso chat, Suzete. Tá. E, por exemplo, a Mônica falando que hoje nós temos hoje uma amostra do que é amizade profunda, duradoura. Não, isso foi eu que escrevi? Perdão, um pouquinho. Mais um pouquinho. Na comunicação, os idosos param de querer interagir. Às vezes não entendem, preferem o silêncio. Não sei se a própria Mônica gostaria de comentar sobre isso, ela está aqui presente, né? Para nossa satisfação também, viu, Mônica? Quer falar? Ela não abriu Você está ainda, nos ouvindo? Mas quer comentar sobre isso, Suzete? Então, tem vários aspectos, né, do idoso, principalmente com esse afastamento da família, essas mudanças todas que vão ocorrendo, muitos ficam numa depressão, né, ocorrem uma depressão. E a Mônica está respondendo aqui, não sei se estou tão feliz com esse processo de entendimento. Tá, Mônica, vamos lá. Você tem que me ajudar, né, Moniquinha? Então, essa falta às vezes a pessoa se fecha, não quer mais saber de nada, entra numa depressão. Por isso que é a questão importante de se estar sempre atento. Oi, Mônica, fala. Eu observo a minha sogra. Oi. De ler, ela parou, retomou. Tá picando, Mônica, para mim. Eu não... Ela não... Tá, eu acho que eu entendi o que você está cortando, viu, Mônica? Tá cortando. Eu acho que eu entendi o que a Mônica está dizendo. Ela está colocando uma experiência, né, da dona Ana, da sogra, né, da mãe do Plínio. E, então, chega um momento que a pessoa também não quer mais interagir. Eles querem ficar no silêncio. Eu tinha um tio de 96 anos. E ele também entrou nos 93 anos, aí ele já não enxergava direito, já tinha problemas de audição, e ele simplesmente entrou numa ausência, assim. E eu conversando com ele, aí ele falou para mim, sabe o que acontece, Suzete? Eu estou cansado de viver. Agora eu vou ficar quietinho esperando me levarem. Que eu já tô no fim. Mas aí ele foi indo, chegou até os 96. Então, ele e uma outra tia minha cansaram de viver, porque eles não tinham mais, assim, a família ali perto, só tinha a esposa também doente. Então, era uma série de coisas. E a pessoa, muitos vão perdendo a vontade de viver. Por isso que nós temos que ter sempre atenção para com
as pessoas idosas, principalmente da nossa família. Levar para passear, sair. A minha sogra estava acamada, minha mãe também, minha mãe teve AVC, ficou acamada 2 anos, sem movimentos do lado esquerdo, a minha sogra toda atrofiada, mas a minha filha vinha aqui, quem conhece a Ana sabe que ela era daquela, colocava na cadeira, jogava um chale, ia para a rua, levava para a loja, levava para o mercado. Eu falava, nossa, não faz isso, ela vai ficar cansada, vai machucar mais, né? E ela falava, que mãe, vai ficar triste aqui, tem que levar a passear. Aí depois a gente acabou aprendendo, ia para o zoológico, ia para cá, ia para lá, não dava trégua, né? E a minha mãe, antes de ter o AVC também, depois que meu pai partiu, ela ficou muito triste. Então, o que a gente fez? Começou a dar atividade, ela levava na aula de pintura, levava para cá, levava para lá, e ela falava assim para mim, eu tô tão cansada, vocês não me dão sossego, né? Mãe faz crochê, mãe faz isso. Então, a necessidade de você dar uma série de coisas, mas mesmo assim tem pessoas que chegam num momento que não tem mais vontade, cansam, né? A Elizabeth... Isso. Oi, me ajudem aí, gente. Oi. Eu queria falar só uma coisinha, porque eu convivo com 2 idosas, uma de 88, outra de 91. E o que eu percebo é assim, que como elas eram, quando eram mais novas, só aumentou nessa fase. Então, a minha tia, que sempre foi muito introvertida, de não conversar quase, ela conversava, mas não era lá muito expansiva, ela se fechou. E hoje, para conversar com ela, tem que ficar arrancando as coisas. A minha mãe, que sempre foi de falar, ela continua falando, ela telefona para todo mundo, ela passa o dia no telefone. Então, as características dela, na verdade, nessa fase, só aumentou o que elas fizeram a vida toda. Pelo menos é o que eu percebo aqui. É uma experiência legal. Então, mas quando a gente percebe que um idoso está tão assim, sabe, entrando numa depressão e tal, a gente tem que buscar ajuda médica mesmo. Às vezes, tomando um medicamento, muda o humor, muda a pessoa. E não é porque a pessoa está ali, né? Agora, nesse momento de pandemia, tudo é uma exceção, né? A gente não pode sair para a rua, tem que ficar trancado em casa. Mas tem que sair, mesmo a pessoa não querendo, vai para o cinema, vai para o teatro, vai para algum lugar, inventa coisas. Pelo menos ela vendo outras pessoas, mesmo ela não falando, mas ela está interagindo, buscando vendo outros ambientes, né? Então, pelo menos assim, foi o que a minha experiência de cuidadora de 3 idosos me mostrou, né? Obrigada, é isso mesmo que a gente faz. Ela tem todo acompanhamento médico, a gente força a sair e tal, quando pode, mas é interessante conviver com 2 que você nota bem a diferença das personalidades. Pois é, nós convivemos com 3 diferentes, né? E o meu pai, quando estava com Alzheimer, então ele esquecia. Mas eu lembro assim, nitidamente que ele estava aqui na sala, ainda no começo ele falava assim, eu tive que trazê-lo para minha casa, porque minha mãe também ficou doente, hospitalizada, e tive que trazê-lo para cuidar dele aqui. Ele não estava na casa dele e não estava feliz, porque o ideal é a gente conseguir manter a pessoa dentro da sua casa, onde ela conhece tudo, onde ela está ali, está se sentindo mais à vontade. Mas tem situações que não dá, que você tem até que às vezes colocar numa casa de apoio, porque a família não tem condições, ou não tem quem cuide, ou não sabe cuidar, né? Tem situações que necessita de médicos, de enfermeiras, né? Então, tem vários aspectos que a gente poderia ficar debatendo horas aqui sobre isso. Mas essa questão de você procurar deixar a pessoa sempre feliz. E nós também, por isso que eu trouxe essa música, para nós nos sentirmos felizes, né? E nada está acabado, gente. Santina, não vai pensando que você já está no fim, não, Santina. Olha, eu te falei aqui, ó, a mulher lá 120 anos. E você se cuida, vai lá. Você tem muita coisa para passar para a gente aí, olha, né? Se prepara que 100 anos vai ser pouco, né? E aí tem essa questão também só para falar mais um minutinho só, viu, Mauro? Sei que já passou o tempo. Que a tem questão do medo da morte, né? Então as pessoas ficam assim, poxa, o que me resta da vida? Agora esperar morrer? Não, gente. Tem muita coisa ainda, tem muito gás para
para queimar ainda, né? Né, Daniela? Então, e aí tem um livro que eu gostaria de indicar para vocês, eu não sei se vocês conhecem, ela é da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Vocês já leram? Conhecem? Acho que vai ficar contrário, né? Ela tem muitas palestras dela na internet, né? Assiste. Ela é uma médica paliativista. Não sei se vocês sabem o que é paliativista. É uma médica naturalista. Então, ela trata a morte como um dia que vale a pena viver. Então, ela é contra você usar naquela pessoa que já está num final de vida, que já não tem mais, está doente, não tem mais expectativa nenhuma. Como que é, Amorim? Expectativa de vida. Então, não tem mais o que fazer, a pessoa está sendo levada para o momento da sua partida, então ela propõe que você não use métodos invasivos, que use os métodos naturais, né? Paliativos. Então, nada invasivo dentro do corpo, sem entubar e até às vezes sem colocar aquela sonda nasal para alimentação, deixar a pessoa partir de uma forma natural. A nossa filha é paliativista e quando foi a questão do meu pai, que ele acabou pegando uma infecção seríssima, né, no hospital, usando os 2, 3 antibióticos e já não tinha mais o que fazer. Então, a gente tinha algumas opções de ou entubá-lo, deixar numa UTI sozinho, largado, né? E ele já não conseguia mais comer. Eu vou contar só essa experiência, tá? Não conseguia mais comer porque ele não é engasgar, ele engasgava e aí tinha que fazer colocar um aparelho para fazer a sucção. Então, é um tipo de uma asfixia. Então, não dava mais para ele comer nada. Então, a gente colocava assim uma gotinha de água, sabe? E nada mais. Então, a gente teve que fazer uma opção muito séria. Não, ou passar a sonda nasogástrica para ele se alimentar e ter que amarrar os braços dele, deixar ele preso na cama, sem mobilidade, para ele não arrancar, porque ele não sabia, estava com Alzheimer. Ou então deixar ele numa situação natural. Oi, Mauro. Não estou escutando, está desligado. Suzete, eu não sei se você conhece uma pessoa chamada Álvaro Espínola. Sim. Eu queria que ele mesmo comentasse com você. Não sei há quanto tempo vocês não se veem. Cadê ele? Está aqui? Vamos ver se ele está no ar. Peraí. Tá. Então, mas só vou encerrar essa história aqui. Aí nós tivemos que deixar o meu pai 7 dias sem comer. Aí um médico falou para mim assim, ele pode ficar até 30 dias, às vezes dura, né? A gente tem muita energia, a gente tem muita... como que é? Tem muita gordura, né? Para gastar e tudo mais. Bom, então, nós optamos. E meu pai não foi entubado, não ficou amarrado, e a gente fazia tudo para ele. E ele partiu, eu acompanhei, o Amorim também, nós acompanhamos de uma forma muito natural, tranquila, né? Álvaro, eu já te dou palavras, me ajuda aí, tá? Então, assim, foi parando de respirar tranquilamente, e foi e partiu. Quando foi da vez da minha mãe, eu estava sozinha com ela, também optamos pelo paliativo. Minha mãe ficou 8 dias sem poder se alimentar, né? Também foi a mesma coisa. E eu estava sozinha e de repente percebi, aí comecei a colocar música, conversar, fazer preces, e com a minha sogra também. Nossa, gente, eu já assisti 3 partidas, né? E também a mesma situação. Então foi uma coisa assim muito tranquila. E eu já falei para os meus filhos, vocês, por favor, me deixem no paliativo. E o médico colocou para mim, né? Ele falou assim, olha, sabe quem opta por isso? É a pessoa que tem muito amor, porque as pessoas que não têm amor, que não fizeram nada, que não cuidaram dos seus idosos, quando chega nesse momento, querem fazer de tudo para que a pessoa
volte, mas já não tem mais condições. Então, quer entubar, deixar sozinha numa UTI, que é uma coisa horrível. E ela não tem a companhia da família ali. Então, são coisas assim, gente. Leiam o livro, ela conta vários casos, é lindo esse livro, é muito lindo, sabe? A gente percebe que a morte é uma coisa natural e não precisa sofrer, não precisa ter sofrimento e que você pode partir tranquilo. E com o conhecimento espírita que nós temos, sabemos que a gente não acaba aqui, então fica muito mais tranquilo. Álvaro, desculpa, eu só quis terminar. Fala, Álvaro, tudo bem, meu querido? Oi, Suzete, que gostoso te ver. E saudade de você e do Amorim aí. Também saudade de você. Um oi para todos aí. E não, a experiência que a gente tem atual, né, é a experiência de cuidar dos meus pais e da minha sogra, etc. Então eu queria falar duas coisas, né? O primeiro, que a nossa missão é de cuidar, né? Eles já cuidaram tanto da gente, a gente tem que cuidar. Mas o que a gente descobriu é que é muito gostoso ficar com eles, né? É muito bom se sentir útil com eles, ficar ali trocando carinho com eles, com palavras boas, deixando eles contar as histórias deles. E eu descobri recentemente que o que eles mais gostam é que a gente conte as histórias, porque os dias deles são meio monótonos. Então, quando a gente chega contando histórias, eles ficam felizes, né? Contando o que aconteceu, como foi a semana. Lógico, só vai contar coisa boa, eu vou contar tristezas para eles. Então, eu queria compartilhar essa experiência aí, né, de que a tendência do idoso ter depressão, eu trabalho com isso, né, é muito grande por causa do isolamento social. Nós somos seres sociais que necessitamos que as pessoas ter esse contato com as pessoas. Contatos bons e ruins, viu? O contato social, ele nunca é perfeito. O contato social, ele tem atritos, tem alegrias, tem uma mistura de emoções, né? E isso nos faz vivos, nos torna, faz a gente se sentir vivos. E o idoso muitas vezes é privado disso, é tratado como um ser sem opinião, um ser que não tem vontade. E eu também tenho uma história interessante, que nós fomos levar certa vez meu pai ao médico. Meu pai está com 94, naquela época ele estava com 90. E a gente estava na dúvida se internar meu pai ou não. O médico, um geriátrico especialista, né? Eles chamam de superidosos, né? Acima de 90 são os superidosos. Ele falou, olha, eu só interno se ele quiser ser internado. Eu não interno nenhum superidoso na marra, né? Então, assim, respeitar realmente a vontade deles. Às vezes negociar, né? Negociar também, falar, pai, talvez seja melhor, tal. Mas, no final das contas, tentar, na medida do possível, respeitar. Então, é isso. Minha contribuição aí para vocês. Muito bom, porque o pessoal acha que o idoso já não pensa mais, que o idoso já não tem mais direito à escolha. Não, você tem que respeitar. Enquanto ele está lúcido, ele tem que respeitá-lo e tem que tentar, né? Quando está fazendo alguma coisa errada, você tem que tentar explicar e ter toda uma paciência, porque eles tiveram paciência com a gente quando era pequeno, agora é nossa obrigação ter a paciência com eles, né? Eu estava vendo aqui a Nilce, né? O mais triste no envelhecimento é quando os filhos começam a sentir que os pais estão tornando-se um peso, e aí começa o jogo de empurra-empurra para saber qual filho que irá assumir essa responsabilidade. Isso, Nilce, é uma grande verdade. Eu tive experiência, porque eu fiquei 4 meses com meu pai no hospital. Gente, eu já sabia de tudo lá, termos, porque outro direito que a gente tem é de pegar o prontuário e ler o prontuário do paciente. Então, era uma coisa que eu fazia, passava um médico, esperava um pouco, mais tarde pegava o prontuário e lia,
e vi as observações. Gente, vocês não fazem ideia as observações que as enfermeiras fazem lá. Um dia apareceu assim, a filha se negou a deixar colocar o soro no pai. O que é isso? Eu fui lá brigar. Então, são coisas, gente, que a gente tem que ler, a gente tem direito a isso, tá? Então, essa questão lá do hospital, eu vi quantos filhos brigando. Não, porque você que recebe a aposentadoria, você que está com o dinheiro, você que tem que cuidar, eu não tenho obrigação. Como se o pai não fosse nada, fosse um lixo. Tinha um senhor que há 8 meses estava internado lá no servidor público, e aí ele teve alta, chamaram a família. Ninguém da família quis ir buscá-lo. A mulher, a esposa dele, respondeu, pega esse traste, joga no meio da rua e tomara que um carro atropele. Então, também tem essas questões, porque ele também era alcoólatra, prejudicou muito. Então, também tem essas, né, essas coisas que acontecem. Mas isso dos filhos, sabe, também é uma coisa muito triste, né, que acontece. E esse jogo também de empurra-empurra. Então, gente, quantas coisas você não faz ideia. Esses uns 4 meses que eu fiquei no hospital, quanta coisa que eu vi e vivenciei, né? E a proteção também que eu tinha que fazer com meu pai com Alzheimer. Eu tinha que estar... Ele teve que fazer uma cirurgia, não podia tomar anestesia na coluna, RAC, nem peridural por causa do câncer. Aí eu tive que pôr umas placas assim, ó, grudadas no peito dele, no prontuário, porque muitos médicos nem viam aquele prontuário. Aí eu colocava no peito, dava na mão do cara que estava levando meu pai, sabe? Então, assim, eram umas coisas loucas que você tinha que fazer para proteger. Minha maior dificuldade foi proteger meu pai dos enfermeiros e dos médicos. Enfermeiros que chegavam lá e davam o medicamento do paciente do lado para ele tomar. Então, assim, umas coisas doidas. Então, são umas experiências, né? E essa questão aqui, viu, Nilce? Esse jogo de empurra-empurra, infelizmente, os filhos estão perdendo uma oportunidade muito grande de vivenciar isso que o Álvaro falou. É tão gostoso chegar lá e você ter a presença, ouvir as histórias. Os pais contam 10 vezes a mesma história, mas aí você ouve as 10 vezes. Não é verdade? Então, meu pai faleceu com 100 anos, o Mauro, inclusive, no dia, né, do velório dele, ele estava lá, eu pedi até para ele fazer uma prece no momento, e o que eu mais gostava, isso que o Álvaro falou, de bater papo com meu pai, e o que me emocionava é quando ele pegava aquelas poesias da Cora Coralina, com 100 anos, e ele recitava poesias da Cora Coralina. Contava da vida dela, sabia que ela nasceu em Goiânia e conheceu a casa. Então, assim, foi assim, uma experiência linda que eu tive com meu pai. E, assim, os últimos anos de vida dele foi ao meu lado. E foi assim, foi uma aprendizagem muito, muito grande que eu só tenho que agradecer. E no hospital também, essa mesma atitude que você teve, eu deixei bem claro para o médico. Eu não quero que o meu pai sofra. Não quero que entube, não quero que faça nada, que ele tenha uma morte tranquila. Então, eu não deixei realmente, porque eu sabia que ali era o momento dele mesmo, né? Mas é uma experiência muito grande que a gente tem com essas pessoas que, sabe, é muito legal mesmo. Eu só assim, vou encerrar, mas só deixa eu dar um esclarecimento para não ficar bem. Pode fazer, à vontade. Veja, nós optamos pelo paliativo, mas isso não quer dizer que nós deixávamos ele ter dor, não. A gente deixava dar morfina, dava o soro, dava os medicamentos analgésicos e tudo mais para ele não ter dor. Então, o método paliativo, ele é para não ter dor e ter uma passagem mais tranquila. Tá? Então, só esse esclarecimento. Mauro, nossa, hein, falei muito, passei muito aqui. Tem um monte de questionamentos aqui. Desculpe, mas parabéns a quem está cuidando dos idosos. Então, vamos aí, né? Vamos fazer a nossa parte. Suzete, se o Amorim não gostaria de falar alguma coisa, pelo menos dizer quantos programas Momento Espírita ele fez na vida. Desde agosto de 1975? Mauro, nós participamos juntos, você acompanhando a gente, desde 1975. Então, um bocado de tempo, né? Nós fizemos praticamente 40 anos o programa juntos.
Mais do que isso, acho que 41 anos. Uns 45. Na verdade, ao longo de todo esse tempo, o que a gente fez foi fazer o programa junto a tudo mais que a gente fazia. Nós não deixamos de fazer praticamente nada por fazer o programa. A gente participava do movimento, no começo a gente participava do movimento de mocidades, né? Participávamos de reuniões. Viajávamos, né? Viajávamos. Nós fizemos muita coisa já nessa atividade, né? A gente aprontou muito, né? Mas foram Suzete, muito obrigado, viu, por sua presença, belíssima exposição, pela leveza, pela paz e pelo amor, né, que transmitiu a sua exposição. Excelente. Merece aplauso, né, gente? Obrigado, Amorim, também. Quero agradecer também a presença de todas as pessoas aqui, amigos nossos, amigos do Antônio Carlos Amorim e da Suzete. Eu queria anunciar, antes de passar a bola para a Camila encerrar, que na próxima semana nós teremos uma palestra da Marina França. A Marina França é amiga também de tantos anos. Outra querida, né? Muito querida. A Marina participou da Mocidade Espírita com a gente, da Mocidade Espírita de Vila Esperança, da Mocidade Espírita Trabalho e Amor, do nosso centro. Depois ela se dedicou mais à direção do Centro Espírita José de Aguiar, que é muito pertinho nosso, ali na Vila Granada. E a Marina se tornou uma assistente social de altíssimo nível de conhecimento, uma estudiosa do serviço social, e vai trazer para a gente um pouco desse conhecimento, tanto conhecimento espírita, que ela tem muito, como também o conhecimento que ela tem do que é a assistência, do que é o serviço social, mas o serviço social é daquele que valoriza o ser humano e não daquele que rebaixa o ser humano ainda mais. Então, teremos essa palestra com muito orgulho ali também na semana que vem. Passo a bola para você, Camila. Camila, só gostaria de agradecer. Muito obrigada por essa oportunidade, principalmente de ver meus amigos queridos. Você não imagina, Santina e Armando, como eu estou feliz de ver vocês, tá? A Delma, a Mônica, a Álvaro e todos os outros companheiros aí que fazia algum tempo que eu não via, o Adonai. Gente, muito obrigada pelo carinho, por essa oportunidade, viu, Mal de Jacira aí. Muito obrigada, Camila. Imagina, parabéns, Suzete, pela exposição. Eu quem agradeço. Já faz um tempo que eu estou atrás de você e eu espero que consigamos mais vezes trazer você para falar aqui conosco. Muito gostoso. Eu acho esse tema bastante importante para a gente discutir, porque embora seja um processo natural da vida, né, nós não estamos totalmente preparados. É um processo que acontece naturalmente, porém nós nos damos conta, talvez, nos momentos mais inusitados, ou os momentos mais difíceis. Então é muito bom a gente poder falar sobre isso. Muito obrigada. Você fala de uma forma tranquila, com muita clareza, então é bem fácil da gente conseguir entender. Espero que tenhamos mais oportunidades como essas. Ressalto que essa palestra ela foi gravada, em breve ela subirá para o nosso canal no YouTube, então é legal a gente compartilhar para aqueles que não conseguiram participar. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, idosos ou não idosos. Tirene, um super beijo. Parabéns por chegarem onde estão. Se estão aqui, significa que trilharam um caminho longo, de muitas experiências, uma jornada aí com bastante aprendizado. E hoje tenho a oportunidade de estarmos aqui e de vocês dividirem conosco esse conhecimento e esse aprendizado. Espero vê-los novamente semana que vem. Um beijo a todos e até a próxima. Um beijo para você, querida. Beijo. E transfira isso para todos aqueles meus amigos, nossos amigos, né? Pode deixar, tia, transferir sim. A gente conseguir. Delícia, Tirene. Boa noite a todos. A senhora está linda, a senhora está linda, viu?
Não faz muita arte, viu? Para de fazer arte, Tirene. Deixa de ser arteira. Essas crianças, viu? Essas crianças vão ficando mais velhas, vão ficando mais terrível. É verdade. É muito bom. Eu fico esperando esse programa para ver a carinha de vocês. Ai, que legal. Que linda. Tenho saudade. Muito Mas eu linda. não consigo viajar. Nós vamos fazer um tour aí no Rio, tia. Nós vamos fazer ônibus e vamos para aí. Isso, mas eu tenho pego esse programa sempre. Não, tá dizendo que vai pegar um ônibus para vir todos para cá. Ah, sim! Muito bom. Sim, venham, serão bem-vindos. Boa noite a todos. Parabéns, boa noite. Um beijo. Beijo, gente. Beijo. Parabéns, Daniela. Você colocou Obrigada. aqui. E olha, faz muito bem fazer isso que você está fazendo. E é maravilhoso estar com ela. Fica com Deus, querida. E parabéns a você. Você foi maravilhosa. Até mais. Beijo, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Bom descanso. Beijo. Boa noite. Ô, Delma. Ai, fiquei tão feliz de te ver, Delma. Eu também, que saudade. Olha, qualquer dia eu vou lá para Santos para te visitar, tá bom? Ah, vai e vem sim, vou te passar meu endereço, viu? Passa. Tá? Vem sim. Camila, acho que pode parar de gravar. Tá com o Mauro. Ah, Mauro, pode parar de gravar. É meio fofoca. Agora é por trás dos bastidores? Isso.